Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Aplica os ensinos dessa palavra à nossa mente, ao nosso coração, à nossa alma. É a oração que fazemos em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, este salmo, ele tem como particularidade um título, e um título muito significativo. Todos vocês já sabem, já aprenderam que o título do salmo nunca é o texto em negrito que aparece por cima dele. Aquele título é um trabalho bem feito daqueles que fazem edição da Bíblia. O título, que faz parte do texto, é essa letra, essa fonte em itálico, essa letra deitadinha, essa fonte menor, Salmo de Davi. Então está informando para nós, quem é o autor? Quem escreveu? Davi. Quando se fingiu? Quando? A ocasião. Quando foi que ele escreveu? Não é possível sempre termos a exatidão de quando foi escrito um dos salmos. Quando se fingiu amalucado. Gente, Davi. Que país cuja bandeira tem como símbolo a figura de um homem notável como Israel? Só Israel, a estrela de Davi. O nome Davi é um nome respeitado até os dias de hoje. Em Israel, se alguém se aventura a fazer brincadeira com o nome de Davi, pode custar muito caro. Mas esse grande homem se fingiu amalucado na presença de Abimeleque. Mas quando você lê o texto de 1 Samuel, os capítulos 21 e 22, não fala que era Abimeleque. Será que seria aqui um erro das Escrituras? Uma contradição? Lá fala Aquis, que era o rei dos filisteus. Abimeleque, nós conseguimos lá voltar nas Escrituras, lá para os tempos dos patriarcas, Ou seja,
Abimeleque possivelmente não era o nome de uma pessoa, era um título daquele que liderava os filisteus. Então Abimeleque aqui era o rei Aquis. Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e por este expulso, ele se foi. Presbítero Bismarck, já se fingiu de doido? Você já se fingiu de doido alguma vez? Quando criança eu tenho certeza que já, muitas vezes. Mas e adulto? Você porventura já se fingiu amalucado? Já se fez de perturbado? Já se fez de doido? Sabe aquele ditado? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Será, meus irmãos, que Davi acreditava nisso? Será que nós estamos diante de um texto do maior estrategista das Escrituras Sagradas? O grande jogador de xadrez das Escrituras Sagradas. Um homem que entendeu que para vencer o seu inimigo, o rei Saul, ele tinha que se associar ao maior inimigo de seu inimigo, que era o rei Aquis e seu exército filisteu. Será que esse texto trata de um estratagema, de uma estratégia? Esse texto é a composição de um estrategista, de um guerreiro notável que foi Davi. E para vencer o seu inimigo, ele buscou o maior inimigo do seu inimigo, para tornar-se amigo dele. Meus irmãos, eu iniciei com esse ditado: o inimigo do meu inimigo é meu amigo, para apresentar a possível resposta a essa questão de um homem como Davi se fingir de amalucado. Ele não é menino, ele já é homem formado e respeitado, e foi confundido não como um soldado, não como um capitão, como um general, mas ele foi confundido como o rei de Israel, e ele não era rei de Israel. Nós vamos pensar aqui no outro ditado também: tempos difíceis requerem medidas desesperadas. Tempos difíceis requerem medidas desesperadas. Será que em lugar de um estrategista, nós não teríamos de fato aqui essa noite, meu querido irmão Paulo, um homem desesperado, um homem em pânico, um homem sem rumo, sem saber o que fazer da sua vida? Meus irmãos, quem busca refúgio em meio aos inimigos, me parece muito mais um desesperado do que um estrategista, porque a coisa pode não terminar muito bem. E quando nós olhamos para a história de Davi, o contexto de quem foi Davi, o coração de Davi, o homem segundo o coração de Deus, nos parece difícil acreditar que este homem seja tão manipulador assim. Nos parece muito mais a atitude de um homem desesperado. E realmente era desalentadora a situação de Davi. Porque de outra forma, meus irmãos e irmãs, jamais ele iria escolher se refugiar na região costeira dos filisteus, pedindo asilo para Aquis, o rei da cidade de Gate. Você lembra da cidade de Gate? A cidade de Gate era aquela cuja história registra o maior guerreiro dos filisteus, um gigante poderoso, intimidador, que tinha coragem para desafiar qualquer guerreiro para uma luta mano a mano, e pronto é o seguinte: se eu perco, meu povo todo é escravo, e o rei confiava nele. Então era a cidade do maior guerreiro da história dos filisteus, guerreiro que fora destruído por um jovem judeu chamado Davi, com uma funda, que era uma arma, não era uma tiradeira de matar passarinho não, era uma arma que qualquer judeu saberia usar com muita habilidade.
Então, com aquela arma e uma pedra e a coragem no nome do Senhor, ele destrói aquele poderoso soldado, guerreiro filisteu. Mas vamos pensar em alguma coisa aqui. Antes de ir a Aquis, as Escrituras nos falam que antes de chegar na cidade de Gate, Davi parou numa outra cidade. Uma cidade onde moravam os sacerdotes. Vocês lembram que cidade era essa? Uma cidade em que moravam os sacerdotes. Era a cidade de Nobe. Ele para na casa de Aimeleque. Aimeleque era o sacerdote ao qual Davi, após degolar o gigante, pegou a espada do gigante e entregou para o sacerdote para que ele guardasse aquela espada. Um homem desesperado, uma mulher desesperada, uma pessoa tomada pelo desespero, ela faz loucuras. E Davi mente descaradamente. Ele vai para a cidade sacerdotal e fala com Aimeleque que ele tinha uma missão. E a missão era muito secreta. E ele não teve tempo nem de pegar uma arma, nem pegar uma espada. Senhor Aimeleque, você tem alguma arma para passar para mim? Só eu tenho a espada que você me entregou, a espada de Golias. Senhor, mas não tem arma melhor do que essa. E ele pega aquela espada. Agora pensa a loucura, presbítero João Francisco. Davi está transtornado, ele vai buscar abrigo lá nos filisteus, e com a espada do gigante filisteu, na terra do gigante filisteu, uma verdadeira afronta aos seus inimigos. Eles conhecem aquela espada, eles sabiam quem era o dono daquela espada, era o grande guerreiro, era o grande herói daquele povo. E eles reconheceram Davi, o homem a quem as mulheres cantavam que matou milhares, e eles chamaram Davi de o rei da sua própria terra. Davi estava tomado por uma grande perturbação. Ele vai em Gate, à procura de refúgio do rei filisteu Aquis, com a espada do maior herói de guerra daquele povo em suas mãos. Gente, isso vai dar certo? Não tem como dar certo uma coisa dessa. E o que nós encontramos é Davi entrando em uma situação pior do que aquela em que ele se encontrava anteriormente. E essa noite, meus irmãos, nós estamos num contexto muito próprio para nós estudarmos este salmo de Davi, porque todos nós precisamos usar máscaras. Eu retirei a minha, mas está comigo aqui para poder ministrar a vocês. E depois vou colocá-la novamente. A máscara não é para que nós nos escondamos uns dos outros, mas é para nós protegermos a nós e para nós protegermos aos outros também. Davi, naquele dia, ele precisou de uma máscara para que ele não fosse reconhecido. Pistas já haviam sido dadas. Ele estava com a espada do maior guerreiro da cidade de Gate, o maior guerreiro filisteu. Eles já haviam desconfiados, ele tinha a aparência daquele que todos diziam que era o rei de Israel. E naquele momento Davi precisa de uma máscara urgente, e ele faz uso da máscara, a máscara da insensatez. Ele faz uso da máscara do desespero, ele faz uso da máscara da loucura, e ele se faz de doido, e ele começa a tropeçar e a trombar das coisas, e começa a escorrer babas, saliva pelo seu rosto, pela sua barba, e ele interpreta tão bem, porque ele está desesperado. Nesse momento ele precisa ser o melhor ator. Ele precisa convencer os seus inimigos. Ele interpreta tão bem que o rei, quando vê aquilo, eu já tenho loucos sobrando aqui nesse reino, e vocês me trazem mais um, sumam com esse homem da minha frente. Então, meus irmãos, nós temos aqui um texto extremamente rico,
Quando nós olhamos à primeira vista, nós até rimos de Davi, porque nós lembramos da nossa infância, ou nós lembramos de um momento da vida em que a gente está passando por uma situação e você tem que fazer de doido para poder sobreviver a alguma situação adversa. Mas, irmãos, o coração tomado da mais profunda angústia, a alma mergulhada na mais profunda aflição, a mente tomada pelo mais profundo desespero, pode sim levar alguém a uma situação extremamente complicada na vida. Na ânsia de algo que nos dê paz, na ânsia de encontrar a tão desejada alegria, na ânsia de ter esperança e ter os nossos sonhos renovados novamente, é perigoso que nós nos enveredemos por caminhos ainda piores do que aqueles que nós já estamos andando. É onde, por exemplo, muitos se enveredam pelo caminho das drogas, buscando algo melhor, pelo caminho do álcool e por outros caminhos, à procura de uma solução para suas angústias, para suas aflições, para o seu desespero, e assim a humanidade vai caminhando de mal para pior. Eu tenho certeza que você já passou por essa experiência. O livro dos Salmos é maravilhoso porque ele trata de coisas que nós sabemos na prática. Num dado momento nós caminhamos de mal para pior. Fugindo de Saul, Davi caiu nas mãos dos maiores inimigos de Israel, justamente na cidade marcada pela vergonha de que o seu gigante, o seu herói, sucumbiu nas mãos de um jovem judeu que não era experimentado em batalhas, mas era tão somente um pastor de ovelhas. Samara, se essa era a estratégia, minha filha, e você é uma pessoa acostumada a lidar com estratégias, essa estratégia deu errado. O tiro saiu pela culatra. Davi saiu do espeto e caiu na brasa. A situação dele agora é muito pior do que antes. Meus irmãos, a máscara da loucura de Davi trouxe a revelação de algumas coisas importantes sobre Davi. E a máscara do desespero, a máscara da loucura nossa, a máscara da aflição, a máscara do sofrimento, ela faz também com que algumas coisas fiquem evidentes em nossa caminhada. Vamos olhar para Davi. A máscara da loucura, a máscara que ele vestiu aquele dia, a máscara que ele usou para não morrer na mão dos seus inimigos, ela revelou os seus medos mais profundos. O desespero revelam os nossos medos e as nossas aflições mais profundas. Esse texto fala das aflições de Davi. Olha o versículo de número 4. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Vamos ler juntos? Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Mas antes de que o Senhor o tivesse livrado, ele havia tido muitos temores. Quais eram os medos de Davi? Esses medos de Davi estavam associados, meus irmãos, a algumas coisas que são muito caras para o ser humano. Os medos de Davi estavam associados à sua família. Ele estava afastado da sua esposa. A esposa que o ajudara a enganar o próprio pai. Ele era genro do rei. Ele era casado com a princesa. Ele era casado com a filha do rei Saul, o seu maior inimigo, o seu grande opositor. E agora Davi está afastado da sua esposa. Estar afastado da família deve ser alguma coisa terrível demais. E é possível perceber como a sua esposa era preciosa para ele, é que quando depois Deus
joga por terra os inimigos de Davi, especialmente Saul, e Davi vai para Hebrom, reinar em Hebrom, qual é a primeira coisa que Davi pede para mostrar que realmente havia paz em todo Israel? É que mandassem de volta para ele a sua esposa. Davi tinha medo de perder os seus amigos. Não há coisa mais preciosa que um amigo. A Bíblia diz que amigos há que são mais chegados que o irmão. Você tem um amigo assim? Você tem uma amiga assim? Eu tenho, com certeza. E como isso faz bem a nossa alma. Como um amigo, uma amiga, nos ajuda a achar o equilíbrio em meio às adversidades, em meio às provações, em meio às aflições da vida. Davi tinha muitos amigos, mas um se destacava, e era Jonatas, o príncipe, o filho do rei. Os relacionamentos de Davi eram os relacionamentos que estavam mais próximos de seu maior inimigo, o rei Saul. E Davi teve que se afastar desse amigo precioso, porque Saul procurava matar a Davi. E Jonatas ia acabar se tornando numa armadilha para Davi. E o próprio Jonatas entende que é necessário que Davi fosse embora, porque Saul havia determinado que iria tirar a vida de Davi. E eles se separam, e eles não vão mais se encontrar. No dia que o inimigo de Saul, de Davi, é derrotado, Saul, o seu maior amigo, morre. O dia da morte do maior inimigo é o dia da morte do maior amigo. Porque o pai, o rei, era inimigo. O filho, o príncipe Jonatas, era amigo. Ambos tombaram juntos na batalha contra quem? O maior inimigo de Israel, que eram os filisteus. A prova de que esse amigo era precioso para ele é que após a morte de Jonatas, ele escreve um hino, chamado de o hino ao arco, onde ele realça, onde ele valoriza os feitos do guerreiro Jonatas. E mais tarde, tempos mais tarde, ele descobre que Jonatas tinha um filho deficiente. E então ele pega esse filho, leva para o palácio e passa a cuidar desse filho e restitui para esse filho todas as terras que pertenciam à família de Jonatas. Então os temores de Davi são temores muito próximos aos nossos temores. Nós temos medo pela nossa família, nós temos medo pelos nossos amigos. Esses são os nossos medos. De nós fracassarmos a nossa família, de nós fracassarmos os nossos relacionamentos, de nós fracassarmos a nossa vida com Deus. Nós temos medo da solidão, nós temos medo dos desafios da vida, nós temos medo daquilo que o futuro reserva para os nossos filhos. Nós temos muitos temores. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. A máscara da loucura revelava os temores de Davi, mas a máscara de Davi revela para nós que o Senhor o livrou de todos os seus temores. E o Senhor pode livrar a mim e você também dos nossos maiores temores, da nossa maior aflição. Qual o maior medo? Qual o maior temor? Qual a maior aflição que poderia impedir a nós de comer do pão e de beber do vinho, de participar da santa mesa, da mesa da comunhão esta noite? O Senhor, Ele pode nos livrar dos nossos temores. A máscara usada por Davi, ela trouxe a revelação dos seus medos e das suas aflições maiores, mas trouxe também a revelação dos grandes livramentos de Deus na sua vida. Olha o versículo 6. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. É Davi falando, agora vai ser eu falando. Vai ser você falando. Vamos ler juntos o versículo 6. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Meus irmãos, minhas irmãs, nós falamos muito em livramento. Você sabe o que é um livramento? O que são os livramentos de Deus?
Será que os livramentos de Deus são redomas super protetoras de Deus sobre nós? Não! E a prova disso é que, apesar dos livramentos, nós passamos pela dor, nós passamos pelo choro. Talvez você tenha chorado hoje, embora você reconheça que Deus tem concedido livramento a você. Talvez você esteja sentindo dor. Talvez você tenha algum problema de saúde. Talvez você esteja enfrentando grandes crises familiares. Talvez você esteja enfrentando grandes crises existenciais. Então, o livramento de Deus não é uma redoma protetora sobre nós. Na verdade, nós nem sempre percebemos o livramento do Senhor nosso Deus sobre as nossas vidas, mas o livramento está lá na vida do presbítero João Assis. E o versículo 7 nos prova isso. Olha o versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa expressão anjo do Senhor nas Escrituras, ela deve sim ser associada à pessoa de Deus. Mas nesse texto aqui, de forma particular, a ideia são de seres celestiais sim. Não pensa na ideia de anjo da guarda não. Isso é muito pouco. É muito mais do que Deus tem de proteção para a minha vida e a sua. Não é apenas um anjo. Mas com certeza os exércitos do nosso Deus estão sempre à disposição do povo que o Senhor tem chamado desde toda a eternidade. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Com certeza, possivelmente, você nunca viu anjo e possivelmente você vai morrer sem ver anjo algum, mas os anjos vão estar atuando na sua vida. Lembre-se da história do profeta Eliseu, dos dias em que os inimigos de Israel perceberam que todas as estratégias, elas não vingavam, e eles descobriram que o motivo é que havia um profeta de Deus, a quem Deus revelava as estratégias dos inimigos, e o exército de Israel estava sempre à frente, sempre um passo à frente, vencendo as batalhas. E então o rei inimigo mandou procurar aonde estava esse profeta, e acamparam-se ao redor do local onde o profeta estava, e de manhã bem cedo o servo do profeta levantou-se, e quando ele olhou, ele percebeu que os inimigos estavam ao redor, ele ficou em pânico. E as Escrituras dizem que naquele momento o profeta Eliseu orou, para que Deus abrisse os seus olhos, e então ele viu o exército celestial. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos orar para que Deus possa abrir os olhos espirituais, para nós percebermos o livramento de Deus em coisas extraordinárias demais e em coisas naturais, em coisas simples. Deus o tempo todo está se manifestando a nós, Deus o tempo inteiro está nos concedendo o seu livramento, a sua graça, o seu favor. Nós não estamos vendo, mas nesse momento Deus tem cuidado de nós. O que nos revela o livramento de Deus? O livramento de Deus revela o quanto eu preciso de Deus. O livramento de Deus revela o quanto Deus é poderoso para fazer aquilo que eu nunca poderei fazer. O livramento de Deus revela o quão frágil é a minha vida, o quão fraca e o quão sem graça é a minha vida sem Deus. O livramento revela que Deus tem um plano para a minha vida. Se Deus me livrou de uma situação de pecado, se Deus me livrou de uma situação de ruína, é certo que Ele tem um plano maravilhoso para a minha vida. O livramento de Deus revela que Ele é fiel, revela que a sua aliança conosco, nós precisamos nos fortalecer nesta aliança, porque Ele é fiel o tempo todo. A máscara de Davi revelou os seus medos e aflições mais profundos. A máscara de Davi revelou o livramento de Deus. E a máscara do desespero, a máscara da loucura, a máscara da aflição de Davi naquele dia, ela nos convida a algo maravilhoso. Ela nos convida a provarmos de Deus. Olha o versículo 8. Vamos ler juntos o versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia.
Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Por que provar? Não poderíamos apenas meditarmos em Deus? Não poderíamos tão somente estudarmos sobre Deus? Não poderíamos tão somente nos envolvermos em uma vida de oração profunda diante de Deus? Não poderíamos neste momento tão somente levantarmos o pensamento somente para as coisas de Deus? Não poderíamos trazer à lembrança os feitos de Deus? Por que provar? Porque somente quando nós provamos é que nós descobrimos o sabor, o que é totalmente diferente do que quando alguém descreve para nós o que sentiu acerca do paladar de alguma coisa. Só conhece realmente quem provou efetivamente. Não adianta tentar explicar o sabor de uma coisa para alguém que não quer provar aquilo. Eu gosto de folha de alho poró, picadinha e refogada, gosto muito. E tentei explicar para a Alexandra, minha filha, como é gostoso. Eu tentei explicar, mas não funcionou. Ela resolveu provar um determinado dia. Gostou? Nós não temos, meus irmãos, como explicar uma coisa que precisa ser provada. Nós precisamos provar de Deus. No dia que nós provarmos de Deus, meus irmãos, nós vamos saber de fato quão bom Ele é. Nós vamos experimentar quão doce é o nosso Deus, quão maravilhoso é o nosso Deus. Muitas vezes nós conhecemos a Deus apenas pela abstração do pensamento. O que a Bíblia fala sobre Deus? O que a teologia fala sobre Deus? O que os irmãos estão contando da experiência que eles tiveram com Deus? Mas quando nós provamos acerca de Deus, então de fato nós passamos a experimentar Deus. Mas como eu posso provar de Deus? Davi dá dicas para nós. Olha o versículo 8. A segunda parte: bem-aventurado o homem que nele se refugia. Pode ser que eu e você estamos nos refugiando no rei Aquis. Pode ser que eu e você estejamos nos refugiando no meio dos nossos inimigos, os filisteus, quando na verdade nós deveríamos buscar refúgio em Deus. Bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que busca refúgio em Deus. Como provar de Deus? Olha o versículo 9. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nós tememos muitas coisas, nós deveríamos temer o Senhor. No dia que nós aprendemos a temer o Senhor, nós vamos lembrar que o Senhor está vendo todas as coisas. E a partir daí, nós vamos ter um cuidado maior com a nossa vida, e nós vamos experimentar da parte de Deus coisas maravilhosas. Como eu posso provar de Deus? O versículo 13, refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Deus chamou a mim e a você para abençoar e não para amaldiçoar. Tiago, o escritor, ele diz que a língua que louva a Deus, ela não pode ao mesmo tempo ministrar bênção e maldição. Como pode, da mesma fonte, termos dois tipos de água, uma que é doce e outra água que é sem sabor ou que é amarga? Como provar de Deus? O versículo 14, aparta-te do mal, pratica o que é bom. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele diz que nós somos criados em Deus para as boas obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Nós temos praticado estas boas obras. Como eu posso provar de Deus? O versículo 15, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O versículo 14, a parte B, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Eu posso provar de Deus quando eu me torno um mensageiro da paz. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Logo, o natural de nós, seus servos, é procurarmos pela paz. Eu vou comer do pão, eu vou beber do cálice. Quem sou eu?
Eu sou um mensageiro da paz, ou sou eu um mensageiro de contendas, um mensageiro de divisões? Quando Davi saiu de diante de Aquis, para onde foi Davi? Nós vimos que ele tinha passado em Nob, de Nob ele foi para Gate, ali ele ficou apavorado, a situação piorou, e então dali ele saiu para algum lugar. Para onde que Davi foi? Ele foi para uma caverna. A caverna de Adulão, cujo nome também traz o sentido de refúgio. Então ele foi se refugiar dentro de uma caverna. Não é para uma caverna onde nós vamos quando as aflições são muito grandes e nós deixamos de procurar o Senhor? Nós entramos para dentro de uma caverna. Quando a depressão toma conta da vida, da nossa vida, da vida das pessoas que nós amamos, e depressão é coisa possível de qualquer um de nós, depressão é coisa de gente sofre, gente passa por aflição. A depressão é coisa do diabo, depressão é coisa de gente. O diabo pode aproveitar da depressão e a pessoa acabar se envolvendo em situações ainda piores. Mas no caso de uma depressão, nós buscamos uma caverna. Tem muito crente hoje que está dentro de casa, e não é por causa da pandemia, já estava dentro de casa há muito tempo. Alguns estavam esperando a oportunidade para ficar dentro de casa, porque as coisas não vão bem. As coisas com Deus não vão bem. Quando as coisas com Deus não vão bem, nós fazemos como fizeram os nossos primeiros pais. Nós ouvimos a voz de Deus e nós nos escondemos nele. Então nós buscamos uma caverna. Alguns é o quarto, é uma casa, e ali estão há tempos, há anos, e dali não sai de maneira alguma. Outros, a caverna é o álcool. Eu conheço muita gente crente que um dia saiu da igreja, entrou no boteco e morreu alcoólatra. A caverna de outros, jovens principalmente, são as drogas. Perde a visão de Deus e então vai para o mundo e espera encontrar nas drogas aquilo que só Deus de fato pode oferecer. E pode ser, meus queridos irmãos e irmãs, que eu e você, que não ficamos dentro de casa, que eu e você, que não usamos álcool, que eu e você, que não fazemos uso de drogas, pode ser que nessa noite nós estejamos numa caverna. Pode ser que essa cara aqui seja apenas uma máscara, escondendo muito sofrimento, muita dor e muita luta. Então eu preciso lembrar o que aconteceu com Davi. Os meus medos e as minhas aflições mais profundas precisam ser apresentados àquele que pode me socorrer. Eu preciso entender que o livramento de Deus é certo sobre a minha vida. E eu preciso estar pronto essa noite. Eu vou comer o pão, eu vou beber o cálice, eu vou provar de Deus essa noite. Eu vou ter uma santa disposição no meu coração. Examine-se o homem a si mesmo. Eu estou com a máscara da loucura. Tira. Come do pão. Bebe do cálice. Abaixa a cabeça. Vamos orar. Bondoso Deus, maravilhoso é o Senhor. Davi estava desesperado, angustiado, uma aflição profunda que o levou a um ato de loucura. A tua palavra diz que o Senhor fez o homem reto, mas o homem se meteu em muitas astúcias. Assim somos nós. À semelhança de Davi, nós também temos vestido, por causa do desespero, por causa da aflição, a máscara da loucura. E ao invés de buscarmos o Senhor, nós estamos buscando fora do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nessa noite que nós possamos fazer este exame, e que nós possamos apresentar a Ti sem reserva alguma esses medos e essas aflições, e que nós possamos crer que o Senhor está provendo livramento sobre a nossa vida. Ao comer o pão e beber o cálice,
que nós possamos provar do Senhor, assim como fazemos todas as vezes que lemos a palavra, que oramos e que buscamos viver uma vida de comunhão. Deus bendito e maravilhoso, assim nós oramos. Ser servido agora, ó Deus, de que o pão e o cálice sejam consagrados para essa ministração. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.